Estamos de volta. O programa de hoje é sobre entregas em condomínios. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista que tem informações bem interessantes e importantes para a gestão do seu condomínio. Robson, te interrompi aqui, você estava falando de um caso que vocês fizeram a implantação de um novo sistema, ia ser implantado um novo sistema e a síndica falou a partir de amanhã estará valendo. Não é assim? Então, retornando, era o recebimento de encomenda pequena e grande na portaria. Houve uma assembleia, houve uma decisão de que as encomendas de maior porte não seriam mais recebidas na portaria. E ficou a parte de execução para a síndica. E ela queria implementar isso no dia seguinte. Então, aí eu falei, não é desse jeito. Então, nós começamos um processo. 15 dias, nesses primeiros 15 dias, foi avisado à comunidade do condomínio que havia sido aprovada uma regra nova. Então, todas as entregas eram recebidas e quando o morador ia retirar, falava, olha, a partir do dia 30, nós não vamos mais receber esse tipo de encomenda aqui na portaria. Então, os colaboradores, foi feito um procedimento escrito, os colaboradores foram treinados para dar esse tipo de informação e os moradores foram sendo conscientizados. E houve mais um detalhamento por parte do síndico, que isso eu achei profícuo, né? Que cada pessoa que tinha sido informada foi sendo anotada. No final do processo dos 15 dias, nós sabíamos dentro do condomínio quem não tinha tido um conhecimento direto por parte da portaria daquele procedimento. E aí foi feito um comunicado especial. Então o zelador visitou cada unidade e avisou que a partir daquele dia a portaria não ia receber mais encomendas de grande porte. Então houve toda uma preparação. A transição do nada para uma norma forte, ela tem que ter um processo. Daniel, eu acho que esse é um dos principais erros cometidos pelos síndicos, né? A falta de preocupação da implantação de mudanças. Sim. Então, às vezes algo positivo que vai trazer segurança ou até comodidade ou vantagem vivencial para os moradores, quando mal implantada é um tiro no pé, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, voltando ao que nós conversamos anteriormente, a questão de portaria virtual, dos cuidados, das preocupações que nós temos, isso já vem no kit de boas-vindas. Quando a pessoa adentra o condomínio, recebe um kitzinho de boas-vindas, lá com o regimento interno, com cartilha de segurança, porque a própria portaria virtual implanta isso, e eu faço questão de enfatizar esses detalhes, pode e não pode. O que a gente precisa ter controle, ter atenção e a comunicação maciça, Ricardo, isso aí é fundamental. Ou através de mídias televisivas, né, nos elevadores, quadros de aviso, mas essa questão de o que pode e não pode no condomínio, pode entrar, não pode entrar, é muito importante. Eu pego muito no pé, eu cobro muito isso da empresa, dos moradores, porque eles são um pouco dos nossos vigilantes, eles também ajudam a combater isso e avisam quando precisa. Então tem essa questão, sim. Robson, eu queria trazer um pouco para a prática. Boas práticas para condomínios de diversos perfis. Então a gente tem condomínio clube, a gente tem condomínio de portaria remota e condomínio padrão. Vamos definir 3 perfis aí de condomínio. O que a gente pode, para quem está nos assistindo, dar de dica, de informação? A gente tem uma que é básica, na minha opinião. Você como especialista, por favor, valide ou me critique, que é entregador não entra, né? Obviamente, tirando casos que não tem como geladeira, por exemplo. Não tem como o entregador não levar até o apartamento. Mas eu queria que você passasse um pouco de procedimentos importantes para a gente adotar. Acho que o importante primeiro é falar para o padrão, que é a grande maioria que nós vamos encontrar no Brasil, né? Procedimento escrito. Como é que recebe a correspondência? Como é que recebe a encomenda? Treinamento dos colaboradores. Não tem jeito de eu implantar um procedimento se eu não treinar. Um dos erros que eu vejo dentro dos condomínios é que eu implantei um procedimento e eu tenho uma leitura diferenciada da pessoa que vai executar. Então, quando a gente vai fazer o treinamento do nosso colaborador lá dentro da portaria, eu tenho que ensinar para ele como é que ele recebe dentro do procedimento. O procedimento está escrito, mas ele precisa entender o porquê e qual vai ser o benefício de ele cumprir aquele procedimento.
Perfeito. Então esse treinamento tem que ser específico para ele. Depois é usar realmente o livro de protocolo da forma correta. Então não é eu que assino porque eu entreguei, é quem recebeu que vai assinar o livro de protocolo. Encomendas grandes, como é que eu vou tratar? Como é que eu vou tratar dos casos especiais? Pessoas de terceira idade, pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas acidentadas, entrega de medicamento. Exceções precisam ser previstas. Elas têm que ser previstas, senão sobra para o porteiro definir qual que vai ser a rotina. E eu falo que o porteiro sempre erra quando ele autoriza o acesso. Deixa eu fazer uma pergunta, uma dúvida aqui que eu tenho. Eu tenho uma pessoa com impossibilidade de locomoção, que mora sozinha ou que está sozinha no apartamento. E ela quer pedir, não sei se eu vou te colocar aqui contra a parede, mas... Tá ok, faz parte do processo. Faz parte do processo. E ela quer pedir uma pizza, por exemplo. E ela não tem como buscar essa pizza. Ok. A pergunta é, nesse caso, que uma pizza não é algo que, né, não é um remédio, não é uma pizza, uma comida. Deve ser criado um procedimento específico para essa pessoa, para entrega na unidade, ou deve ser informado que não vai ser entregue na unidade? Eu acho que quem mora em condomínio, ele compartilha de algumas comodidades e em determinadas situações deve ser visto como uma pessoa que está com dificuldade. Então o condomínio tem que se adaptar a essa situação. Não é uma regra perene, é para aquela situação. Então a gente se desdobra para atender. É claro que se eu for colocar um colaborador para fazer esse processo, eu vou ter perdas. Ou eu vou ter que aumentar o efetivo de colaboradores. Mas eu reputo como uma forma correta um controle efetivo desse entregador. Então eu sei quanto tempo que demora para ele tomar o elevador de serviço, chegar na unidade e retornar. Ele pode receber uma orientação específica. Eu falo assim, olha, você está sendo monitorado por câmeras, você vai subir até o 3º andar, você tem um tempo aqui de 5 minutos para fazer a entrega. A moradora já está avisada, está esperando você. Então eu tenho formas de contornar isso. O que eu não posso deixar ele entrou e faz quanto tempo que ele está dentro do nosso condomínio? Largou. Ou se o condomínio é de grande porte, como é que eu vou fazer o efetivo controle? Eu dei um exemplo em Guarulhos, condomínio com 7 torres, que os entregadores que neste condomínio existe o hábito que eles entram, que eles portassem o crachá com a cor da torre. Sim. Então, existia uma reclamação dos moradores que havia circulação de entregadores em todos os lugares. Realmente, você não sabe para que torre ele está indo, fica meio perdido. A partir do momento que nós colocamos cores nos entregadores, no crachá, os moradores sabiam que eles estavam indo para uma determinada torre, e quando ele estava circulando em local errado, os próprios moradores, que também são, isso a gente não pode esquecer, são responsáveis pela segurança do condomínio, eles interferiam no processo. Não barrar o entregador, mas avisar a portaria que tinha uma pessoa estranha. Aí o vigia ou o vigilante ia ao encalço desse entregador que estava circulando. E aí vem uma pergunta recorrente, né? E aquele que vai fazer várias entregas dentro desse condomínio de 7 torres? Então, para esse, nós vamos dar uma cor específica. Né? Porque ele vai ser identificado porque ele tem uma circulação maior dentro do condomínio. Daniel, você falou até agora bastante de um condomínio que você faz a gestão, que ele é portaria remota. Isso. Nos demais condomínios você tem portaria convencional. Isso, exato. Nesses condomínios que você tem a portaria convencional, você recebe ou também não recebe entregas? Um deles recebe, mas a característica, como o Robson comentou, é não receber grandes volumes. Então, não é o que cabe na palma da mão, mas o que pode ser acomodado dentro da portaria. Porque vocês também não têm um local adequado para guardar. Não temos um local adequado, o deslocamento entre a portaria e a torre é relativamente distante, então, para facilitar, a portaria recebe. Agora, em casos de entregas como geladeiras, fogões, isso aí não fica. Se o morador não tiver presente para receber, retorna. E aí sobe na unidade. Exatamente. Então, assim, com procedimento, com identificação, com tempo de descarga. Você tem alguma tecnologia nesses outros empreendimentos utilizada? Não tem tecnologia. E aí eu já te trago para você, Robson, tecnologia a serviço do homem, né?
eu acho que cada vez mais ser empregado tecnologia de recebimento, de aviso. Você falou muito de livro de protocolo, mas pode ser muita coisa. Por exemplo, no meu condomínio onde eu moro, eu recebo lá no WhatsApp, não é no WhatsApp, é no sisteminha, mas aparece como WhatsApp, tem uma encomenda para você. É interessante isso vai agilizando, eles recebem, você consegue. Então, eu acho que a tecnologia também deve ser utilizada. Ela hoje já é necessária e ela já existe soluções práticas. Então, hoje nós temos armários inteligentes unificados com softwares que automaticamente, ao receber aquele tipo de encomenda, é avisado o morador. Eu tenho que analisar, na verdade, e isso é o que a gente faz no trabalho de segurança, qual é a melhor solução e quanto eu vou ter de efetividade no controle daquele bem e na informação para o morador. Quanto tempo que aquele bem vai ficar na portaria. A portaria não é o meu armário de guardar os meus bens. É o que tem trazido mais transtorno para o condomínio padrão, porque a quantidade é muito grande e eles não têm espaço físico para aumentar, para receber. Então, tem que recorrer à tecnologia. Eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e eu já volto para as considerações finais, porque o programa passa muito rápido. Ok. A advertência hoje vai para você, síndico, que não percebeu que as mudanças são cada vez mais rápidas. O que está acontecendo no momento os moradores pedem tudo pela internet, ou quase tudo pela internet. O volume de encomendas que era há 5 anos atrás é muito maior hoje e vai ser muito maior amanhã. Então você precisa ter ou criar uma solução para isso, com regras, com locais, com informação. Então não adianta fechar os olhos. Temos que criar regras, criar soluções e usar a tecnologia. Fico alerta. Robson, deixa o seu espaço aqui para você fazer suas considerações finais e a casa aqui é sua, né? Obrigado. Então, existe um programa específico sobre correspondência e entregas no programa lá Dicas de Segurança. Muito bom, aliás. Obrigado. E outro alerta é que existe também uma série de programas que é como elaborar o procedimento de controle de acesso. E um dos itens dele é o acesso de entregador. Eu chamo a sua atenção para o procedimento de controle de acesso, que ele vai detalhar a entrada também do entregador, que eu acho que é muito importante, dependendo da característica do condomínio. Se não ficou claro, o Valder Robson, ele tem um programa na Conte TV, que é o Dicas de Segurança, que você pode acessar e ver, entre outras coisas, um programa específico sobre encomendas e entregas. Robson, muito obrigado. Obrigado. E, como eu falei, a casa é sua, até breve. Obrigado, até breve. Daniel, deixa as suas palavras finais. Obrigado. Eu quero ressaltar que toda e qualquer mudança dentro de um condomínio tem que ser amparada e pautada por uma assembleia. A gente não pode esquecer que tem que ter uma assembleia regulamentando isso, colocando as novas regras, se vai ser permitido o acesso ou não, e divulgar isso maciçamente. É importante que todos tenham esse conhecimento para que depois o síndico, como gestor daquele condomínio, não seja cobrado por algo indevido. Então, é como você diz, é um alerta chamando atenção para essa importância. Parabéns pela participação, muito rica, e até breve. Muito obrigado. E você que está em casa, semana que vem mais um programa com informações para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você realiza a administração. Até semana que vem.